Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números 21. Só que semana passada a pregação do pastor foi do 4 ao 9. Nós leremos do 10 ao 20. Números 21, do 10 ao 20. Números 21, do 10 ao 20, o texto então nos diz assim: Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ijeabarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered, e dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaé ben Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota ao poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Oremos. Pai, tua palavra foi lida, será exposta, que o Senhor atente nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, para que possamos, ó Pai, conhecer mais sobre ti, entender mais da tua obra redentora em nossas vidas e do teu cuidado para conosco. Que possamos sair daqui, ó Deus, mais cheios do teu Santo Espírito e mais moldados à imagem e semelhança de teu Filho Jesus. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Números em hebraico não se chama Números, se chama Bemidbar, que em hebraico quer dizer no deserto. Ou seja, Números, ele vem na verdade, o nome Números deste livro, ele vem na verdade da tradução grega ali da Septuaginta, dessa parte, dessa outra tradução da Bíblia. Por isso que nós usamos hoje em dia Números. Mas em hebraico, esse livro ele traz claramente daquilo que ele se trata. No deserto, ou seja, mostra como foi a travessia do povo no deserto, como o que aconteceu, quais os pontos, quais as paradas, quais principais fatos que aconteceram durante a peregrinação do povo no deserto. Então, nesse livro, nós vemos o povo sendo conduzido por Deus pelo deserto até a entrada na terra prometida. E nós vemos também esse povo obedecendo, se rebelando, se arrependendo e sendo abençoado por Deus em toda essa trajetória pelo deserto. Nós vimos um pouco disso no Salmo 106. Se os irmãos pararem depois para ler o Salmo 106 inteiro, vai ler que muitos dos momentos do povo no deserto estão ali, estão demonstrados ali. E se nós voltarmos para a pregação do pastor na semana passada, para os versículos anteriores, do 4 ao 9, nós vemos um exemplo claro de como era a vida dos israelitas no deserto. Por quê? Porque nos versículos 4 até o 9 nós temos um exemplo claro desse roteiro de Números.
Porque o povo ele se rebela contra Deus, o povo começa a se tornar impaciente e começa a falar contra Moisés e contra Deus. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então nós vemos o povo pecando e se rebelando. E então o povo ele sofre as consequências do seu pecado. Deus manda então as serpentes abrasadoras. O povo se arrepende, pede para que Moisés orasse ao Senhor para ele tirar as serpentes. Moisés ora, e então Deus abençoa e o povo então obedece. Por quê? Porque era olhar para a serpente para ser curado. Então o povo obedece. E se nós voltarmos mais um pouco, então nós entendemos um pouco, nós tivemos um exemplo claro de como era a vida do povo ali no deserto. Eles estavam caminhando, se rebelavam, pecavam, sofriam as consequências, se arrependiam e eram então perdoados e abençoados por Deus. Se nós voltarmos no capítulo 20, para entendermos um pouco melhor o que está acontecendo aqui, nós começamos a ver que no capítulo 20 há um processo de transição. Inicia-se um processo de transição de gerações. A geração que havia saído do Egito, que começou a travessia pelo deserto, ela começa a morrer. Nós vemos a morte de Miriam, nós vemos a morte de Arão. Então essas gerações que nasceram no Egito, que saíram do Egito, elas estavam morrendo. E a nova geração, a geração que nasceu no deserto, é a geração então que entra na terra prometida. Então Moisés ele passa para nós essa sensação de transição. E nós também temos essa sensação de transição ao olharmos para os versículos que nós lemos. Quantas vezes, do versículo 10 até o 20, nós vimos que os filhos de Deus partiram? Ou seja, essa continuidade, esse movimento, essa transição, ela é muito bem mostrada nesses versículos. Então o povo ele estava avançando, o povo estava saindo do julgamento, saindo da rebelião, saindo da escravidão do Egito, para finalmente entrar, avançar para a promessa na terra prometida. Então, se nos versículos de 4 a 9, nós vemos um Deus que provê salvação e perdão ao seu povo, cuidando do seu povo em todos os âmbitos, como o pastor nos trouxe semana passada, os versículos de 10 a 20, eles expõem com maior clareza esse cuidado e proteção divinos durante a passagem no deserto. E é por isso que o nosso tema hoje é o descanso em Deus. Pode parecer estranho, porque à primeira vista, quando nós olhamos do versículo 10 até o 20, nós vemos nomes de lugares que nós nem sabemos onde ficam, e provavelmente nunca saberemos, porque nem os historiadores hoje em dia sabem. Quando eu estava preparando o sermão, eu fui pesquisar, e a maioria dos lugares a sua localização é incerta, mas se tem uma ideia de mais ou menos onde ficava. Então, esses versículos do 10 ao 20, nós temos 3 pontos principais neles. O primeiro, que vai do versículo 10 até o 15, nos mostra que o nosso descanso em Deus se dá porque nós temos um Deus que acompanha desde o início. No versículo 10, nós podemos ver que depois de tudo que aconteceu, das serpentes, da serpente de bronze, eles então partiram e se acamparam em Obote. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu, eles então partem e se acampam em Obote. Então nós vemos que depois da ocorrência da serpente, da salvação dada por Deus ao seu povo, eles continuam sua jornada pelo deserto. E
ao olharmos para o texto, nós vemos que Moisés, ele marca aqui apenas os principais lugares onde o povo esteve. Ele conta, ele acelera a história. Ele marca apenas os principais lugares. Não quer dizer que eles saíram diretamente de um lugar para ir para o outro, mas ele está marcando os principais lugares. Por quê? Porque esses lugares, eles têm uma certa importância. Então, mesmo assim, mesmo marcando com essa velocidade, com essa rapidez, Moisés, ele destaca que o povo esteve em todo o tempo mantendo a obediência a Deus. Por quê? Porque ser conduzido pelo deserto rumo à terra prometida era um sinal de obediência a Deus. E mesmo assim, o povo obedecia. Por quê? Porque ao olharmos para as localidades expressas aqui, eu vou entrar mais um pouco a fundo em cada uma, nós vemos que o caminho no deserto era um caminho difícil e acidentado, mas mesmo assim, Deus conduziu o seu povo, e o seu povo se manteve em obediência a Ele. Não em todo o tempo, como nós sabemos, mas passar por esses trajetos difíceis e acidentados do deserto só seria possível se eles fossem conduzidos por Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos olhar para isso e dizer que a nossa vida também é um trajeto difícil e acidentado. Nós sabemos que a nossa vida não é fácil, nós sabemos que ocorrem problemas, ocorrem acidentes, mas mesmo assim, nós devemos manter a nossa obediência a Deus. Então, dos versículos 11 a 12, nós vemos algo interessante acontecendo, porque depois que eles saem de Obote, eles se acampam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe. E quando nós olhamos para a geografia desses lugares, nós vemos que eram lugares bem distintos. Ije-Abarim, ele provavelmente porque não se tem certeza da localização, mas é mais provável que fosse um local em uma região montanhosa. Então, pensa aí em uma montanha, imagina aí uma montanha, é esse lugar que os israelitas estão. E ao saírem de Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente, dali partiram e se acamparam no vale de Zered. Ou seja, Zered provavelmente era um vale ou uma torrente. São geografias, são tipos de que nós vemos totalmente a distinção entre eles. São tipos de relevos totalmente distintos. Eles saem de uma montanha para irem para um vale. Eles saem de um lugar alto para ir para um lugar baixo. É um terreno difícil, é um terreno acidentado. Mas não era Moisés com a sua família. Era uma nação toda, que alguns estimam em ser mais de 1 milhão de pessoas. Imagina esse povo todo subindo a montanha, descendo a montanha, indo para o vale. Mesmo assim, Deus acompanhou o povo, seja na altura das montanhas ou na profundidade dos vales. Foi Ele quem cuidou e guiou o seu povo. Nós devemos ter em mente isso, que mesmo nas alturas, mesmo nas profundidades, Deus estava conduzindo o seu povo. Deus estava guiando o seu povo. E o ribeiro de Zered, ele é interessante, porque se nós formos lá para Deuteronômio, avançarmos um pouquinho em Deuteronômio 2, os versículos 13 a 15, Deuteronômio 2, do 13 ao 15, nos diz assim: levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered.
o tempo que caminhamos, desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então o ribeiro de Zered era um dos estágios finais, depois de longos 38 anos de travessia no deserto. Desde que eles saíram de Cades Barneia, lá no início, até o final da jornada, Deus acompanhou o seu povo. Mas, durante esses 38 anos, Deus destruiu a geração desobediente, poupando apenas aqueles que obedeceram: Josué, Caleb e suas famílias. Então nós vemos que, por longos 38 anos, e se nós formos considerar o tempo total, 40 anos, Deus esteve conduzindo o seu povo, Deus esteve cuidando do seu povo, mas mesmo assim Deus destruiu aqueles que eram desobedientes. E continuando então no versículo 13, nós vemos que eles partem e se acampam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Então o Arnon, ele demarcava o limite entre os moabitas e os amorreus. E os irmãos com uma melhor memória bíblica vão se lembrar das nações que Deus jurou expulsar de diante dos hebreus. Quando nós vamos lá para Êxodo 33:2, que demonstra a promessa de Deus a Moisés, ele diz: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então o Arnon, ele era o limite entre os moabitas e os amorreus, o primeiro dos povos que Deus havia dito que expulsaria de diante deles. Então o versículo 13 começa a marcar que eles estavam chegando no território da terra prometida. Eles estavam chegando no território da batalha, no território da guerra, para tomar aquele lugar, aquela terra que Deus havia prometido a eles. E os versículos 14 e 15, eles nos mostram isso. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: vai Ben Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, se encontra aos limites de Moabe. Calvino, ele comenta aqui que não havia outro meio de entrar na terra prometida que não a batalha e a força das armas. Não havia outro meio do povo conquistar a terra prometida senão lutando, senão por meio das armas, da batalha, da guerra. Por isso que nós temos um enfoque no livro das guerras do Senhor. O Arnon aqui, a marcação de Moisés sobre o Arnon é para mostrar que aquele lugar foi importante na história de Israel. Da mesma maneira que Deus derrubou o faraó e o seu exército no Mar Vermelho, lá no início, o Deus que acompanha desde o início, é a mesma maneira com que Deus venceu as nações da terra prometida. O Deus que derrubou o faraó é o mesmo Deus que tirou as nações da terra prometida e deu essa terra aos israelitas. E isso se inicia nesse rio, nessa torrente do Arnon. Calvino aqui, ele ainda destaca que a ideia de Moisés poderia ser tornar o Arnon memorável, porque foi ali que Deus novamente exerceu o seu poder,
pondo em fuga seus inimigos. A ideia deveria ser clara: o Deus que lutou gloriosamente pelos israelitas no Mar Vermelho também continuou a mesma graça em Arnon, mostrando que a graça de Deus no final está completamente de acordo com o seu início. De nada valeria ter derrotado o faraó e o seu exército no Mar Vermelho se o povo não entrasse na terra prometida. O mesmo Deus que tirou o povo da escravidão foi o Deus que inseriu, que os colocou na terra prometida, que os colocou aonde eles deveriam ocupar. Então nós devemos ter em mente que nós temos um Deus que nos acompanha desde o início. E nós temos um Deus que nos sustenta a todo momento. Os versículos 16 e 18 nos mostram muito isso. Porque se então eles partiram de um lugar e acamparam em outro, partiram de um lugar e acamparam em outro, partiram de um lugar e acamparam em outro, e estavam ali na porta da terra prometida, prestes a lutar, prestes a conquistar aquela terra, no meio daquilo, no meio de toda essa preparação para a batalha que viria, dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Beer, a fonte ou poço no deserto, a água que descedenta no meio da aflição, do calor e da travessia. É o local para onde Deus conduz o seu povo, para ter um pouco de alívio, mesmo em meio a dificuldades do deserto e frente às iminentes lutas que viriam. Ou seja, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das dificuldades, Deus traz um alento para o povo. E isso é mais maravilhoso ainda, quando nós olhamos qual que é o motivo de reclamação do povo no deserto e qual que é o motivo de reclamação do povo dos versículos de 4 a 9. Sede. É como se Deus pegasse o povo e falasse: vocês não precisarão reclamar, vocês não precisarão mais pedir água, vocês estão saindo do deserto, vocês estão entrando em um lugar onde há abundância de água, e aqui está a água. Este é o poço que o Senhor chama a Moisés, diz a Moisés, para juntar o povo, e ele daria água. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo ali no meio do deserto, Deus provê ao seu povo um poço, um alívio em meio às dificuldades do deserto. E se nós olharmos para isso e nós substituirmos Beer, a fonte ou o poço, pela nossa vida, nós sabemos que nós temos um lugar, uma água que nos descedenta no meio da aflição, do calor, da travessia, um local que serve para nós termos alívio, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, do nosso deserto aqui. Nós vemos que Deus, Ele nos sustenta em todos os momentos. E nós não precisamos ir muito longe. No Novo Testamento nós podemos nos lembrar que Cristo é tido como a água da vida, a água que descedenta os israelitas no meio do deserto, que tira a aflição, que dá um sossego, um conforto nas dificuldades do deserto. A nossa água, Cristo, é Ele quem nos dá o conforto, a tranquilidade no meio da aflição, no meio das dificuldades que são as nossas lutas aqui. Se eles tinham dificuldades no deserto e lutas iminentes que viriam, nós podemos olhar para a nossa vida e ver que nós enfrentamos dificuldades e iminentes lutas que vêm, que foram, que virão. Mas nós também sabemos que nós temos a Cristo e Deus nos sustenta em todos os momentos. E então nós chegamos no cântico do povo. O povo então vê a água brotando
no deserto e ele canta. Ele canta um cântico interessante. Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. É com esse pensamento de que eles estavam tendo um consolo, uma ajuda no meio da aflição, no meio das lutas que viriam, no meio do deserto, que os israelitas eles cantam em gratidão a Deus, por causa do milagre e a graça da água brotar em lugares secos. Mesmo eles estando próximos de rios, próximos de torrentes, nós vemos que, pelo relato bíblico, nós vemos que não era algo normal, não era uma aparição normal aquela água surgir ali. Aquele povo que muitas vezes murmurou e se rebelou contra Deus pela falta de água, agora recebia a água como forma da misericórdia de Deus, sendo induzido à gratidão e louvor a Deus. Quantas vezes nos nossos dias nós não somos induzidos a, se não cantar, pelo menos orar em gratidão a Deus pelo livramento ou pela misericórdia, pela graça, pela bondade dele em nos ajudar em situações difíceis. E quando nós olhamos, nós vemos uma outra situação interessante nesses versículos. Calvino ele observa que há um outro fator aqui, que é o fato do poço ter sido cavado, ter sido aberto, poço que os príncipes cavaram. Vamos pensar, o povo estava no deserto, o povo estava há 38 anos no deserto, e eu não imagino que eles tivessem paz, ou algum outro instrumento para cavar, para abrir aquele poço. Tanto que os príncipes cavaram, os nobres abriram com o cetro, com os seus bordões. O povo ele estava no deserto e provavelmente não tinha os instrumentos certos para abrir ou construir um poço. O que nos mostra mais ainda um milagre de Deus, a graça e a bondade de Deus sobre os israelitas ao dar a eles água. O poço ele foi aberto com os seus bordões. E se nós voltarmos na história do povo, nós vemos, se nós voltarmos até no capítulo 20, nós vemos Moisés ferindo a rocha com o seu bordão. Ele faz sair água da rocha, batendo na rocha, ferindo a rocha com o seu bordão. E aqueles então cavam com os seus bordões. O poço foi criado com os seus bordões, demonstrando o poder e a graça de Deus para de maneira miraculosa trazer água para o povo. E após isso, eles se aproximam ainda mais da terra prometida ao irem para Matana. Meus irmãos, se nos momentos de dificuldade nós não lembrarmos que nós servimos a um Deus, que nós descansamos em um Deus, que nós confiamos em um Deus que usou bordões, usou algo parecido com um cajado para fazer a água surgir no deserto, algo um pouco estranho com a nossa fé. Porque um Deus que faz a água brotar no deserto é o mesmo Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos auxilia nos nossos momentos de dificuldade. E aqui eu não estou dizendo de maneira simplória, de não se preocupe com as suas coisas, porque nós temos um Deus que cuida de tudo, mas que nós não devemos ser abalados por essas coisas, porque nós temos um Deus que criou todas as coisas. Nós acabamos de cantar o Rei do Universo, que enche a terra com a sua glória, que enche os céus com as suas glórias. E no primeiro momento de dificuldade, Deus é o último que nós descansamos. Deus é o último de quem nós lembramos. E se nós temos um Deus que nos acompanha desde o início, o Deus que
sustenta a todo momento, o Deus que acompanha até o final. Os versículos 19 e 20 nos mostram o final desse trajeto. A continuidade dessa travessia até as proximidades da terra prometida acontece com o povo indo de Matana para Naaliel e por fim as campinas de Moabe. Territórios esses que já eram campinas, já tinham água, já eram próximos de rios, de torrentes. Mas esses versículos finais, eles nos trazem algo interessante. Versículo 20: de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, o monte Nebo e o cimo de Pisga. Se você me acompanhou na leitura, você viu que o monte Nebo não é citado aqui, porque o monte Nebo ele é citado em Deuteronômio 34, de 1 a 5. E o que nós temos em Deuteronômio 34, de 1 a 5? Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O povo então aqui ele chega na porta da terra prometida. Ele então se aproxima, ele está no cimo de Pisga, em um dos topos do monte Nebo. E é nesse lugar que Deus mostra para Moisés toda a terra prometida que o povo iria tomar, que o povo iria conquistar. Moisés, porém, na transição da geração, sendo aquela geração que morreu no deserto, a transição da geração que estava sendo tirada do deserto para a geração que nasceu no deserto entrar na terra prometida. Moisés então ele vislumbra a terra prometida aqui na terra, mas naquele mesmo monte ele morre e vai para a terra prometida dos céus. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, derrotou o Faraó e seu exército no Mar Vermelho, conduziu o povo pelo deserto, agora estava introduzindo o povo na terra prometida, ao passar pelo Arnon e derrotar o povo daquela terra. Do início ao fim, acompanhados, sustentados, cuidados, protegidos, abençoados e conduzidos pelo Criador do universo, o Eu Sou, que não somente nos salva, mas nos conduz pelo deserto para nos levar até a nova Jerusalém. É esse Deus que nos acompanha desde o início, que nos sustenta a todo momento e que nos acompanha até o final. Mesmo no trajeto difícil e acidentado do deserto, passando pelas montanhas e vales da geografia do lugar, Deus estava conduzindo, guiando e cuidando do seu povo. Filipenses 1,6 nos diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse mesmo Deus é o que nos promete que completará a sua obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Ele é quem nos conduz na vida aqui e conquista para nós e por nós a vida eterna. Se nós não estamos frente a uma batalha, nós não precisamos pegar em armas para conquistar a terra prometida, porque quem fez isso foi Cristo.
Foi Cristo quem lutou essa luta por nós, foi Cristo quem se entregou por nós e conquistou por nós a vida eterna. Nós podemos entender o trajeto do povo israelita, saindo da escravidão do Egito, sendo conduzido pela dificuldade do deserto, até ser colocado por Deus e conquistar a terra prometida. Da nossa vida aqui, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos conduzidos na dificuldade desse deserto, no meio desse relevo acidentado e difícil que nós temos nessa vida, para então sermos levados por Deus à vida eterna que Ele conquista para nós. E Deus nos sustenta a todo momento, nos dando a água da vida, nos dando a Cristo, para nos dessedentar e trazer alívio em meio às dificuldades dessa vida. Não há o que temermos. Em todos os momentos da travessia dessa vida, Deus está conosco, nos guiando, cuidando de nós e nos conduzindo para a terra prometida, a Canaã celestial, onde desfrutaremos de toda a eternidade. Da mesma maneira que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, conduziu durante toda essa travessia no deserto e levou à terra prometida, Ele faz conosco. Como eu já disse, Ele nos tira da escravidão do pecado, nos conduz na travessia desse deserto e nos leva à terra prometida. E nós temos essa certeza porque não fomos nós que travamos essa batalha, não fomos nós que lutamos a batalha para entrar na vida eterna, mas sim Cristo. E é isso que nós lembraremos, e é isso que nós devemos lembrar todos os dias, mas lembraremos mais especialmente na próxima semana, com a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, que completa, que dá mais um passo em sua obra redentora para nos salvar. O Deus do Antigo Testamento, que sustentou, que conduziu o povo no meio das dificuldades do deserto, é o mesmo Deus de hoje, que nos sustenta, que nos conduz no meio das nossas dificuldades nessa vida. É o mesmo Deus que mantém a sua soberania, sua misericórdia e sua fidelidade. Como nós cantamos, com o Senhor é céu aqui. Se nós entendemos que Ele está conosco em todos os momentos, não há o que nós tememos. O irmão do pastor João Pedro, que foi nosso pastor por alguns anos, o Zé, ele tem uma música que diz: a minha vida está nas mãos de quem sabe o que eu preciso e o que é melhor para mim. Não há o que temermos, porque o Deus que criou todas as coisas é esse Deus quem nos sustenta, é esse Deus que cuida de nós, é esse Deus que tem as nossas vidas em sua mão. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua soberania, ó Deus, porque nós podemos olhar para a tua palavra e ver de maneira maravilhosa o teu agir, não somente no Antigo Testamento, não somente há milhares de anos atrás, mas nós podemos ver o teu agir em nossas vidas, o teu agir na nossa salvação, o teu agir ao conquistar para nós a vida eterna, ao nos dar a esperança, ó Deus, da vida eterna, quando nós ainda estávamos destinados à morte. E nós olhamos, ó Deus, para todas as tuas grandiosas ações no Antigo Testamento, e nós vemos que o Senhor continua cuidando de nós, continua nos sustentando, que cada vez mais nós possamos, ó Deus, ter a certeza de que não há o que temer, porque a nossa vida está nas suas mãos. O Senhor que sabe o que nós precisamos, o Senhor que nos molda a imagem de Cristo a cada dia, que possamos, ó Deus, ter a certeza disso e descansar nisso, sabendo da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. É em nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.